Você já imaginou o que aconteceria se o Lula trocasse de lugar com o Naruto, o Nove Dedos lutando no exame Chunin, ou o Naruto preso pela Lava Jato? Naruto e a raposa de 9 dedos? Seria sensacional, devo concordar que seria uma baita ideia. Então hoje vamos analisar como seria essa bagunça e responder a grande pergunta: por que diabos o Lula não conseguiria se tornar um Hokage? Me chamo Thiago Rosma e Datebayo, meus companheiros. Eu tinha meus 8, 9 anos, época em que tinham tazos do Naruto nos pacotes de salgadinho Cheetos. Eu lembro que antes de ir pra escola eu ligava na televisão, se eu não me engano no SBT, e acompanhava aquela saga do Zabuzamomote, o demônio do gás oculto, e achava meio tchola a relação dele com o Haku, mas tudo bem. Eu sei que não é possível, mas eu queria poder ir pra onde você foi. Naquela época, se alguém me perguntasse qual era o sonho do Naruto, eu responderia que era ser Hokage. E todo mundo sabia que esse era o sonho do Naruto, mas ninguém naquela época sabia se o Naruto iria conseguir ou não. Até porque tanto os episódios do anime quanto os episódios, ou na verdade os capítulos do mangá, ainda estavam sendo lançados. Eu lembro de certa madrugada, meu primo Leonardo me mostrar os episódios que estavam lançando de Naruto Shippuden naquela época. Ainda era a primeira temporada, os primeiros 50 episódios do Shippuden. De toda forma, desde que eu era pequeno, a Hokage é Tsunade, a quinta Hokage, desde que eu era pequenininho. E na minha cabeça, depois da Tsunade, obviamente vai ser o Naruto, afinal esse é o sonho dele. Só que tem um problema, existe um Hokage entre a quinta Hokage e o sétimo, que é o Naruto. Existe o Kakashi, que é o sexto Hokage, o sensei do Naruto. E vocês sabem o motivo? Simplesmente o Naruto ainda era um Genin, ou seja, ele só tinha o ensino fundamental 1. O Naruto, depois do término da quarta guerra ninja, ele ainda precisou voltar para a vila e ficar estudando, para então se tornar um Chunin, um Jonin, acho que primeira classe, Jonin segunda classe, só para aí então ele conseguir ter o título de Kage, que é como se fosse o presidente da vila do Naruto, da Vila da Folha. E aqui vocês conseguem perceber que um verdadeiro líder, ele precisa ter uma formação educacional e acadêmica proporcional à sua liderança. Quanto maior a formação, melhores são as decisões que esse líder toma. Peguemos o exemplo de Alexandre o Grande, formado nada mais nada menos que por Aristóteles, o filósofo por excelência. Alexandre, com 15 anos, ele já sabia de medicina, política, ética, economia, literatura, medicina, não sei se eu falei, muitas outras coisas. E qual é a consequência disso? Em apenas 13 anos de governo, ele chegou a conquistar o Egito, a Mesopotâmia, acabou com o Império dos Persas e chegou a fundar em cidades até mesmo na Índia. E exemplos de líderes com uma baita formação acadêmica é o que não falta. Nós temos Napoleão, nós temos Júlio César, e mesmo entre aqueles que não têm uma formação tão boa como Carlos Magno, esse mesmo se cerca de pessoas que são inteligentes, se cerca de intelectuais e quer fomentar essa atividade educacional no seu governo. Muito diferente de certa pessoa que nós conhecemos. Lula, o atual presidente do país, é sem dúvidas uma pessoa influente, mas e quanto à sua formação? Luiz Inácio, da mesma forma como Naruto, ao término da quarta guerra ninja, ele só possui o Fundamental 1, ou seja, não possui instrução nenhuma. Como uma pessoa sem instrução, uma pessoa sem educação, uma pessoa sem cultura poderia governar um país? Um governante precisa entender sobre história, para não cometer os mesmos erros do passado. Precisa entender de história militar, caso seja necessário, caso o Brasil entre em uma guerra, ele poder observar para estratégias de antigos imperadores, antigos líderes e aplicar na atualidade. Ele precisa entender como conduzir emergências, para caso seja necessário, salvar o máximo de vidas possíveis. Precisa entender de matemática, afinal o governante é o administrador do país. Como que ele vai administrar uma quantidade exorbitante de enorme de dinheiro se ele não sabe administrá-lo? Ele não sabe quanto de verba que ele tem, quanto de orçamento que ele pode gastar, para ele entender se está havendo corrupção, superfaturamento de certas obras. Ele precisa conhecer sobre geografia, entender a relação do nosso país com os países vizinhos, quais países dependem de nós, ou então de quais países nós dependemos. Ele precisa fazer acordos internacionais e para isso entender de geopolítica mundial. Precisa entender de direito, ter as leis de cor e salteado na sua cabeça para nunca cometer uma injustiça. Sempre tomar as decisões corretas e de forma justa com todos. Imagine que você vai fazer uma cirurgia de risco, está todo preocupado se você vai morrer ou se você não vai morrer. Então,
você descobre que o seu médico na verdade não é médico, ele aprendeu medicina vendo filme, lendo jornal, lendo revista. Ou então que o enfermeiro não é enfermeiro, ele aprendeu aquela atividade lendo certas coisas, lendo ou vendo filme. Obviamente você não iria querer que esse pseudo-médico, esse pseudo-enfermeiro continuassem realizando esse procedimento em você, porque obviamente eles não sabem, eles não estudaram anos e anos, mas as pessoas querem confiar um país gigante como o Brasil nas mãos de alguém que não tem formação mínima. E esse é o primeiro motivo do porquê o Lula não poderia se tornar um Hokage. Ele não tem formação. No Brasil ele não poderia nem mesmo ser professor. Ele não poderia fazer concurso público. Mas ser presidente? Ah, não. Ser presidente ele pode. Por quê? Por causa da democracia. E isso mostra uma falha nessa forma de governo. Mas antes de falar sobre essa falha, ousamos dizer quem foi Naruto e quem foi Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os Hokages são, antes de tudo, heróis. Hashirama Senju, primeiro Hokage, ele fundou a vila. Ele queria unir os clãs daquela redondeza e viver numa paz, além de ser um guerreiro excelente e um médico de ponta. Segundo Hokage, Tobirama Senju, irmão do Hashirama, eleito por buscar uma boa administração. Ele que criou a Academia Ninja, por exemplo, os exames Chunin, ele que criou a Anbu. E bom, ele criou quase que todos os jutsus do Naruto. Hiruzen Sarutobi, terceiro Hokage, escolhido por se sacrificar pelos outros sem nenhuma hesitação. E ele conduziu a vila por escândalos imensos, né? Ele é amado por uns e odiado por outros. Odiado por ter financiado o massacre dos Uchihas, ter abandonado o Naruto, mas isso não vem ao caso. Quarto Hokage, Minato Namikaze. E eu não tenho nada a dizer sobre o Minato, né? Bem, ele sacrificou de fato a sua vida para salvar a Vila da Folha. Se ele não é um herói, eu não sei o que é um herói. Quinto Hokage, Tsunade Senju, neta do Hashirama. Ela foi uma médica incrível, uma das 3 Sanins lendárias, e conduziu a vila por momentos assim catastróficos, né? Na luta contra o Pain ou então na Quarta Guerra Ninja. Ela era focada, o seu governo era focado em dar estratégias e ordem. Sexto Hokage, Kakashi Hatake, escolhido por sua notável inteligência, habilidade e experiência em liderar equipes, mas de fato não fez nada de importante, pelo menos que nós conhecemos, ao governar a Vila da Folha. E por último, Naruto. E bem, eu acho que eu não preciso dizer nada, ele é o protagonista do anime. Agora, voltando os olhos para Lula, nasceu em 1945 lá no Nordeste, vem para São Paulo em busca de emprego, vira líder sindical e acaba querendo entrar para a política e funda o Partido dos Trabalhadores, o famigerado PT. Foi eleito presidente da República Federativa do Brasil em 2002 e logo no primeiro mandato já surgiram muitos escândalos, porque seu governo foi marcado por um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, o Mensalão. Esse escândalo resultou na cassação de José Dirceu, que era o ministro-chefe da Casa Civil. Após o segundo mandato, a Lava Jato expôs ao Brasil e ao mundo inteiro o que talvez tenha sido o maior escândalo de corrupção que já aconteceu nesse planeta, que envolveu a Petrobras e muitas empreiteiras. Com essa operação, alguns anos mais tarde, Lula foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Bem, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Simplesmente o camarada não é um herói. O cara não tem boa formação e ainda por cima é um vilão. Ou seja, além de ser analfabeto, o cara ainda é um vilão, rapaz. Lula desviou dinheiro de tanto lugar que na minha concepção é mais vilão do que o Madara, porque pelo menos o Madara, apesar de fazer coisas absurdas, ele tinha um ideal nobre. Ele queria fazer com que todos vivessem em um mundo que não houvessem guerras. E para isso ele ia criar a última maior guerra. Claro que a solução dele é vilanesca, e também suas atitudes até chegarem nessa conclusão são vilanescas. Mas e o Lula, que fez merda e mais merda e nem boa finalidade tinha? Ou você vai me dizer que ter um sítio em Atibaia, um triplex no Guarujá é uma atitude nobre? É de fato uma coisa que vai beneficiar todo o planeta. A não ser que comprar o sofá da Janja seja uma coisa que vai nos salvar. Eis então aquela que é exaltada por todos, que em nosso país é até mesmo crime você atentar contra ela, a famosa democracia. Nós crescemos ao longo de anos na escola pensando que essa é a melhor forma de governo,
que não existem outras opções, que o progresso do mundo nos levou a isso e que a maior parte, se não quase todos os países são democráticos. E ninguém ousa contrariar este status quo. Mas cá estou eu, um simples homenzinho, venho vos dizer que a democracia, dentre todas as formas de governo, ela é a pior. E se eu fosse usar de autoridade, bom... Multus imperare malus est, rex unicus est. Essa é uma citação de Homero. Entre os santos da igreja, nós temos São Justino, Santo Atanásio, Santo Agostinho, Santo Tomás, São Cipriano, São Jerônimo. Todos dizem o mesmo. Não confia no exemplo dos santos católicos? Vejamos o que os filósofos têm a dizer. Aristóteles diz: destas, se referindo, claro, a todas as formas de governo, a melhor é a monarquia e a pior é a democracia. Platão diz que o domínio de um só prevalece sobre o domínio de todos. Sêneca e Plutarco também têm a mesma opinião. E por fim, Homero, no livro 2 de A Ilíada, vai dizer que a monarquia é o que há de melhor. E eu vou listar alguns argumentos para provar o meu ponto. Primeira argumentação, a ordem. Quanto mais ordenado, melhor é o governo. Afinal, nós não queremos uma desordem no nosso país. E toda a ordem consiste em que alguns presidam e outros estejam sujeitos. Afinal, não existem ordens de iguais, mas de superiores e inferiores. A democracia carece de ordem, porque todos possuem a mesma condição e a mesma autoridade. Então, se não há ordem, existe uma desordem. Segunda argumentação, a finalidade. O melhor governo é aquele que mais facilmente alcança o seu objetivo. E ora, a finalidade, o objetivo de um governo, é a obtenção da união e da paz dos seus cidadãos, que todos sintam o mesmo, queiram o mesmo e sigam o mesmo. E um governo de muitos necessariamente gera divisão. Se muitos regem a multidão e um deles der certa ordem e outros outra ordem, então ou não vai se obedecer nenhum dos dois, ou o povo irá se dividir entre um e outro, criando um distúrbio tanto na paz quanto na união. Terceiro, a força. Quanto mais forte e mais potente, melhor é o governo. Veja, o governo que é mais forte é aquele que tem a maior concórdia e a maior parceria entre os cidadãos, visto que as forças unidas são melhores do que as forças dispersas. Pegue, por exemplo, uma colmeia de abelha. Você ser picado por uma abelha, você pode matá-la, você não vai perecer. Agora, se o enxame inteiro vier para você, muitos são os casos de homens que morrem por enxames de abelha. A união, ela faz a força. E a união, ela se faz quando todos dependem mais de um só do que quando dependem mais de muitos. E por fim, a longevidade. Não há como negar que o melhor governo é aquele que é mais longevo e mais estável. E a monarquia é muito mais duradoura do que a república. Em qualquer país democrático que você pegue, o governo vai ficar 4 anos fazendo uma coisa, ou então 8 e depois vai mudar e vai fazer outra. Tomemos o exemplo do Brasil. Os projetos do Bolsonaro foram excluídos por Lula e Lula criou os dele. E se voltar, vai trocar de novo. Se fosse um governo único, seria muito mais estável. Alguém que se perpetua no poder, ele vai ter tempo para fazer todas as coisas, para fazer com que o país cresça. E para finalizar, usaremos as palavras do próprio Cristo. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ora, a monarquia é muito mais difícil de ser dividida do que a república, do que a democracia. E por isso, pelo Lula ser analfabeto, pelo Lula ser um cara malvado, ele nunca seria um Hokage. E além de tudo, um Hokage é alguém que se perpetua no poder. Claramente não é uma democracia, porque a democracia é uma droga. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei!